Bem, este é um vídeo review da controladora de MP3 da marca Cortex, modelo DMix 300. Hoje é terça-feira, dia 23 de outubro de 2012. Acabei de ir aos Correios retirar o aparelho, que para variar foi tributado pela Receita Federal, e resolvi fazer um vídeo review explicando todas as características do aparelho, bem como as funções que ele apresenta. Como eu havia dito, o aparelho é novo. Vou retirar esses adesivos que vem nos plates aqui, que afirmam que o DMix é o primeiro controlador de música digital do mundo. Não sei se isso é verdade. Fato curioso é que a Cortex é subsidiária da Gemini, ou Gemini, como é conhecido no exterior. E as empresas, não sei se é um joint venture, não sei, tem mais empresas envolvidas também, mas é provável que a Gemini tenha participado do desenvolvimento da DMix 300 e da sua irmã maior também, a DMix 600. Vamos lá, o que vem na caixa com a controladora? Na caixa você recebe esse manual, um encarte bem bonito, manual trilingue, não tem português, tá? Ele é em inglês, alemão e espanhol, o manual. Bem como a fonte de alimentação. Fonte de alimentação de 3 amperes. Isso, 3 amperes e funciona de 100 a 240 volts, ou seja, vai funcionar em qualquer tomada brasileira, qualquer tensão. E vem também com 2 adaptadores para iPods de diversos tamanhos, para ser colocado no dock, que a gente vai falar a seguir desse recurso que ela tem, desse iPod dock, como funciona. Vamos dar uma olhada na interface da DMix 300. Ela consiste em um player na esquerda, um player na direita e um mixer central. Com relação aos players, nós temos aqui 2 botões para o pitch bend, régua de pitch, que também pode ser utilizada para volume na configuração, caso a pessoa queira usar essa régua para volume, apesar de que o mixer possui régua de volume aqui. Você tem o botão Info, o botão Play, o botão Search, o botão Shift, que é o botão que transforma funções em outros botões. Você tem o botão para seleção do tipo de jog. O jog é emborrachado, tem um rolamento bem legal nele, bem macio para girar. E ele possui 3 funções esse jog. Ele pode ser utilizado para scratch, pode ser utilizado para avanço rápido na música, retrocesso, e pode ser utilizado para pitch bend, no caso, como um CDJ normal. Você acelera ou reduz a velocidade de uma música para poder casar as batidas na virada. Ele também, o jog também serve, no caso de navegação de menus, para subir e descer as opções. Você pode utilizar o jog também. Você tem o botão Q, o Q e o Play. O Play e o Q ambos são emborrachados, tem um toque legal o botão. Você ouve bem o cliquezinho, você sente o clique. Para estar sempre na mão os controles. Aqui você tem as setas de navegação e o botão Enter. O player da direita repete as funções do player da esquerda, não tem diferença entre um lado e outro. Na seção de mixer aqui você tem o chaveador para dispositivo externo ou o player de MP3 interno. Do outro lado, mesma coisa, que a gente vai ver as conexões atrás. É possível você ligar 2 CDJs ou 2 toca-discos ou o que mais você queira e utilizar o mixer interno dela para poder controlar o áudio desse equipamento externo. Aqui você tem o knob de ganho, o knob de agudo, knob de médio e o knob de grave.
Os knobs de agudo, médio e grave tem uma travinha no meio, para você saber. É bem bacana ao toque, ele bem firme. Não é um knob solto, é um knob bem firme. Inclusive me parece que ele tem um acabamento de alumínio aqui no pé dele, que não é comum nesse tipo de equipamento assim de baixo custo. O seletor também é de alumínio, bem firme também, um equipamento bem acabado mesmo. E aqui você tem os controles de ganho da saída master e os controles de ganho da saída buff. Saída buff, no caso, é utilizado para quando você tem um amplificador na cabine com retorno dedicado, ou então você tem um segundo amplificador só para o seu retorno, um amplificador pequeno. Você pode ter uma segunda saída independente e regular o seu retorno de maneira independente da saída master aqui para o resto dos amplificadores. Aqui você tem o dock para iPod. A DMix ela funciona com quase todos os tipos de iPods, exceto o iPod Touch e os iPhones, porque são iPods diferentes do restante e são modelos que não permitem habilitar o modo disco no iTunes. Só os iPods que permitem a habilitação do modo disco no iTunes é que podem ser utilizados na DMix. Inclusive você vai poder acessar as playlists criadas no iTunes, navegar nas músicas e fazer praticamente do mesmo jeito que você faria com um dispositivo USB externo, com a vantagem de poder criar as playlists ali direto no iTunes, que para alguns é mais fácil, para algumas pessoas que têm mais intimidade com o iTunes para utilizar como player e para colocar suas músicas no iPod e tal. Aqui você tem a tecla Time, em que você alterna entre o tempo decorrido e o restante em cada um dos LCDs. E aqui você tem a tecla Single, que você ativa e desativa. Essa tecla é o seguinte: se você desativa a função de Single, ele vai passar na pasta escolhida música após música no deck que estiver tocando. Se você ativa a função Single, ele termina uma música, ele vai para a próxima, vai no ponto Q, no Q point da próxima música e fica pausado, esperando a ação do usuário no play ou para alterar o ponto Q e tal. Aqui você tem um seletor para o tipo de monitoramento que os VUs vão fazer. No caso aqui, você deixando no master, ele vai monitorar a potência de saída master, que é interessante para você sempre manter ali no 0, no máximo mais 5 para evitar distorções e evitar clipar o sinal. Ou você vai para o modo que PGM, que você consegue monitorar aqui o player que está tocando música, qual está aqui na função de Q que a gente vai ver mais à frente aqui. Se você está tocando em casa com o volumezinho baixo, é bacana deixar aqui no QPGM, que os VUs sempre tem bastante ação. Se você estiver tocando profissionalmente no lugar, é interessante você usar na posição master para monitorar sempre os níveis de sinal que estão saindo. Ela possui um crossfader substituível, no caso, né? Você pode trocar se futuramente desgastar com o uso. Aí vai depender se o cara usa com muita força ou tal, vai depender do DJ que está utilizando. O crossfader ele é bem macio, desliza bem legal assim, para um lado e para o outro. Os canais de áudio já tem uma garrinha maior, que como deve ser, um pouco mais firmes. E o crossfader tem dois tipos de curva, a curva suave e a curva rápida, no caso que deve ser utilizada mais para quem quer fazer back-to-back, se quem quer fazer scratch, enfim, esse tipo de coisa. Bom, eu acho que a gente já conseguiu ver tudo que tem na parte de cima da DMX 300 da Cortex. Vamos dar uma olhada agora na parte frontal da DMX. Aqui na frente a gente tem o seguinte: a entrada principal de microfone. Esse aparelho possui duas entradas de microfone, que é interessante também, dependendo do tipo de trabalho que vai se fazer. Volume do microfone, dos microfones no caso. O microfone traseiro também é controlado por esse volume aqui. A entrada de microfone traseiro. Você tem um controle de graves
e um controle de agudos para os microfones. Ambos os microfones são controlados por esse controle. O controle também possui trava no meio, no knob. Você consegue travar. Aqui você tem um cliquezinho para ligar e desligar os microfones. Que também não é todo aparelho que tem. Quando você liga o microfone, acende-se uma LED azul aqui, indicando que o microfone está ligado. Que alguns microfones, mesmo estando desligados na chave dele, ainda podem dar microfonia na caixa. Então você corta totalmente o sinal para os dois microfones aqui. É mais útil do que você ficar desligando nos microfones em si. Eu achei bem interessante esse recurso. Aqui na frente você tem a marca do player, né? Cortex. E um botão liga e desliga que é soft, ou seja, ele não tem trava. Você é como o PC ATX, com fonte ATX, você só pulsa. Ele liga ou desliga o aparelho e também tem uma outra função com a tecla Shift para ejetar mídias e alternar mídias, enfim, outras coisas. O botão é de alumínio, bem bonito, polido em volta, bem acabado mesmo o aparelho. Aqui você tem o volume do fone de ouvido e um slider Q1, Q2 para você selecionar o que você quer ouvir, no caso os dois players tocando, ouvindo mais o player da direita ou mais o player da esquerda. Os DJs sabem bem utilizar esse tipo de recurso. Se você está aprendendo agora, também não tem segredo, é bem simples de utilizar. E aqui uma entrada P10 para fone de ouvido, que é o padrão para os fones de ouvidos profissionais, geralmente é P10. Aqui na frente ela tem um acabamento, deve ser plástico, talvez, ou de alumínio, não sei, e com acabamento de aço escovado preto, bem bonito, não sei se está dando para ver bem no vídeo, mas o acabamento é como um aço escovado, muito bonito. Nessa lateral você não tem nada, e nessa lateral também não. Interessante caso você coloque num case que não tem nada atrapalhando nas laterais. Vamos agora dar uma olhada na parte posterior da DMX 300. Aqui você tem uma trava para o fio da fonte, caso ela fique permanentemente em algum lugar. Você trava, solta esse parafusinho, uma abraçadeirazinha, você prende o fio da fonte aqui para evitar desconexão acidental, no caso alguém puxar o plug e cortar o som do equipamento. Aqui você tem mencionando que todas as saídas de som são douradas. Não sei se tem algum acabamento a ouro, mas são douradas. Aqui você tem uma saída master no padrão RCA, padrão. Aqui você tem uma saída para o retorno, no caso cabine, booth. E você tem uma saída dedicada para gravação, para você poder gravar seus mixers em um outro equipamento. Aqui você tem uma porta USB, frisando que essa porta USB não é para controlar softwares tipo Tractor, Virtual DJ. Essa porta USB ela serve simplesmente para utilizar a sua DMX como um dock para o iPod, conectando no seu PC. Você conectando um cabo tipo AB USB no seu PC e utilizando essa chave na posição PC Dock, você consegue sincronizar o seu iPod com o seu iTunes do computador sem ter que desconectá-lo aqui da DMX. Se você trabalha em casa perto de um computador é bem interessante, ou utiliza o notebook para sincronizar suas músicas no iPod, é bem interessante essa função, que você elimina cabos extras e utiliza só um cabozinho USB plugado aqui, bota na posição PC Dock. Para utilizar o iPod na DMX, você volta para a posição iPod. Caso você tenha um iPod Touch ou um iPhone, ela vai servir apenas para carregamento do mesmo. Como eu disse anteriormente, não funciona o acesso às músicas no iPhone e no iPod Touch porque não possuem modo de disco embutido. São aparelhos diferentes dos demais iPods. Aqui você tem a entrada secundária de microfone, caso você queira ligar dois microfones no aparelho, que é interessante em determinadas situações, ou casais que vão cantar juntos, ou karaokês, enfim. Vai depender do trabalho do DJ para ter utilidade essa entrada secundária de microfone ou não.
Aqui você tem as duas entradas auxiliares, no caso que podem ser usadas para CDJs, toca-discos, até tape decks, não sei se alguém ainda utiliza tape deck ainda, mas funciona também. Enfim. E aqui são duas chaves para você selecionar se você vai estar utilizando toca-discos, no caso que fono, ou outros tipos de aparelho que seria online normal. E aqui outra chave. Aqui nesse canto você tem o aterramento para o toca-disco. Caso você utilize um toca-disco, é interessante você aterrar as picapes aqui para evitar ruídos do sistema. Eu acho que acabei passando aqui. Essa aqui é a porta USB traseira onde você conecta os dispositivos USB, pendrives, HDs externos e etc. Praticamente todo tipo de dispositivo USB que seja reconhecido no Windows sem necessidade de drivers são reconhecidos na DMX 300. Agora eu vou ligar o equipamento e mostrar em funcionamento a DMX 300 e os recursos que ela oferece.